A carta chegou numa terça-feira. Envelope grosso, carimbo oficial do banco. Dentro, um aviso de saldo devedor de R$ 8 milhões. Financiamento imobiliário em atraso. Ameaça de leilão judicial. Só havia um problema. Eu nunca tinha comprado nenhuma casa. Sentei na cozinha do meu apartamento em São Paulo, com as mãos tremendo, lendo as letrinhas miúdas. Meu nome, meu CPF, minha assinatura falsificada. Por 2 horas, achei que estava enlouquecendo. Depois, liguei para o número no rodapé da carta. Uma voz educada atendeu. Senhora, confirmamos sua identidade na compra em julho. A escritura está no seu nome como proprietária principal. Perguntei o endereço. Ficava a 3 horas dali, em um condomínio de luxo nos arredores de São Paulo. Uma propriedade de alto padrão com piscina, bancadas de mármore, churrasqueira gourmet e garagem para 4 carros. E eu soube exatamente quem tinha feito aquilo. Minha irmã sempre foi imprudente. Sempre pegava coisas que não eram dela. Minhas roupas, meu carro, meu cartão de crédito. Uma vez, para reservar uma viagem para um namorado, ela usou meu nome e depois largou o cara no meio do voo. Mas isso era outro nível. Isso era estelionato. Isso era crime federal. Registrei boletim de ocorrência no mesmo dia. O policial olhou para mim e perguntou: "A senhora quer prestar queixa?" Meu peito queimava, não de ódio, mas com o peso de uma traição tão profunda que se sente nos pulmões quando respira. Respondi baixinho: "Sim, finalmente sim." E então eu esperei. Não gritei, não mandei aviso, nem dei pista. Esperei até domingo. Almoço em família, todo mundo na mesa. Minha irmã brilhando num vestido de grife, se gabando da sorte no ramo imobiliário. Mamãe batia palmas. Papai ria. Ela piscou para mim como se nada tivesse acontecido. Eu não sorri. Enfiei a mão na bolsa, tirei o envelope e deslizei pela mesa. "Que engraçado", eu disse. "Você comprou sua casa dos sonhos com o meu pesadelo." Ela abriu, viu o carimbo da polícia, as queixas, a foto de identificação ainda pendente. O rosto dela empalideceu. O garfo caiu. Silêncio. "Você não faria isso", ela sussurrou. Eu me recostei. Calma como nunca. "Você já fez. Eu só estou retribuindo o favor." Ela se levantou tão rápido que a cadeira arranhou o chão, olhos arregalados, voz tremendo. "Você vai estragar minha vida." Eu não pisquei. "Não. Você estragou a sua no momento em que assinou meu nome e colocou uma mansão na minha pontuação de crédito." Mamãe esticou a mão para os papéis como se pudesse consertar tudo, como se fosse só vinho derramado. Em vez de estelionato qualificado, ela murmurou: "Mas somos família." Eu ri, baixo e seco. Família não tira um financiamento de R$ 8 milhões enquanto a irmã paga dívida de faculdade e dirige um carro de 12 anos. Meu pai, calado o almoço inteiro, finalmente falou: "Você não precisa envolver a polícia." Eu me virei para ele. "Você sabia." Ele desviou o olhar. Aquele silêncio doeu mais que tudo. Eles sabiam. Eles deixaram que eu carregasse mais uma vez a imprudência da filha de ouro. Guardei a pasta, arrumei os papéis direitinho na bolsa e olhei ao redor da mesa. Vocês todos achavam que eu era quieta demais, focada demais, chata demais para perceber. Esqueceram que sou eu quem confere os números. Minha irmã estendeu a mão como se aquilo pudesse consertar. "Eu vou pagar de volta. Prometo." Balancei a cabeça. "Com o quê? Seu emprego falso de corretora? A carreira de influenciadora que você construiu em cima de mentiras?" O ar da sala ficou gelado, pesado com uma década de mentiras que eu finalmente expunha. Eu queria acreditar, eu disse baixinho, que esta família me protegeria. No fim, eu era só a assinatura que eles precisavam quando ninguém mais confiava neles. Quando saí, minha irmã desabou na cadeira, chorando para câmeras que não existiam. Mas eu não parei, não virei, não olhei para trás. Naquela noite, o detetive ligou. Nós a intimamos. Ela está respondendo por estelionato e falsidade ideológica. O Ministério Público está acelerando o caso. Ela não vai escapar dessa. Eu não sorri, não me vangloriei, porque algumas vitórias não trazem alegria. Elas trazem necessidade, peso, fim. E isso era só o começo do acerto de contas dela. A foto de identificação vazou na quinta-feira. Ela parecia vazia, sem filtro, sem cílios postiços, só um rosto sem a máscara de privilégio, encarando uma realidade que nunca achou que chegaria.
Espalhou rápido, compartilhada em grupos locais, enviada nos círculos imobiliários, com legendas como "golpista", usando o nome da irmã. A agência dela a dispensou em poucas horas. Os patrocínios sumiram. Minha caixa de entrada encheu de mensagens. Algumas de conhecidos, outras de estranhos. Ela sempre se achava superior a todo mundo. A gente sempre se perguntava como ela pagava aquela vida. Ela merece cada segundo disso, mas a que ficou foi de uma antiga professora nossa. Você sempre foi a quieta. Ela era a estrela barulhenta. Mas olha quem construiu algo de verdade o tempo todo. E agora a verdadeira eu estava limpando os destroços de uma casa que nunca comprei, nunca visitei e nunca quis. Porque o banco não estava nem aí para drama de família. Eles queriam o dinheiro, e aquele financiamento ainda estava legalmente no meu nome. Então me encontrei com um advogado, terno bem cortado, mente mais afiada ainda. Ele olhou o boletim de ocorrência e disse: "Vamos pedir indenização por danos, fraude civil, e vamos citar cada centavo que ela gastou em seu nome." Ótimo, porque eu tinha os comprovantes literais, as bancadas de mármore, a entrada, a geladeira de R, 60 mil que brilhava nos rios dela no Instagram. Tudo meu, sem minha permissão. Naquele fim de semana, ela me ligou de número bloqueado, chorando, implorando. "Eles vão tomar a casa. Mamãe não ajuda. Por favor, só diz para eles que eu tinha seu consentimento." Fiquei quieta um instante, depois fiz uma pergunta só. "Quando você assinou meu nome, estava pensando em mim?" Ela gaguejou, parou, não disse nada. Desliguei porque não devia conforto, só porque as consequências dela finalmente chegaram. Ela escolheu isso, e eu escolhi liberdade. O aviso de desocupação foi afixado na porta da frente na semana seguinte. Vizinhos cochichavam, um até filmou. Ela gritando com os oficiais, berrando que era tudo um mal-entendido, mas o banco não se comoveu. Tinham o boletim, o registro policial e meu nome reconhecido em cartório sem eu estar lá. Deram 72 horas para ela sair. Ela usou 71 para fazer escândalo e a última hora para desaparecer. Mamãe ligou na noite anterior. A voz baixa, cansada. Ela está com medo. "Filha, não consegue encontrar no coração um jeito de perdoar?" Fechei o laptop. "A senhora está pedindo graça para a filha errada." Ela suspirou. "Você não sabe o que é perder tudo." E lá estava de novo, a expectativa de que eu me sacrificasse só para manter a ilusão deles. "Não, mãe," eu disse. "Eu sei exatamente o que é, porque passei 10 anos perdendo pedaços de mim só para vocês ficarem confortáveis." Silêncio. Depois: "Não te criamos para ser tão fria." Sorri com amargura. "Não, vocês me criaram para ser conveniente." Clique. Na manhã seguinte passei de carro pela casa. Não por pena, não por vingança, mas por fechamento. A varanda estava cheia de caixas, bolsas de grife falsificadas, quadros com frases motivacionais falsas, um espelho quebrado, e no centro de tudo, ela, sem maquiagem, sem ângulos filtrados, só uma mulher que construiu seu castelo no nome alheio e viu ele afundar na lama. Ela viu meu carro, correu em direção, lágrimas escorrendo, rímel borrado do pouco que tentou segurar. "Por favor, só diz para eles que eu não quis." Baixei o vidro só o suficiente. "Você quis toda vez que assinou meu nome. Toda vez que sorriu para a câmera, sabendo que era construído na minha identidade." Ela chorou mais forte, mas eu não vacilei. Não amoleci. "Não preciso que você vá presa," eu disse. "Só preciso que você finalmente viva sem mim." Depois subi o vidro e fui embora. Pela primeira vez em anos, minhas mãos não tremiam. Meu peito não doía e minha voz era minha de novo. Na segunda, os telefonemas começaram. Não dela, deles. Tia Maria, tio Roberto, até a vovó, que um dia me chamou de fracassada quieta. Ela é sua irmã. Sangue é mais grosso. Ela aprendeu a lição. Você realmente quer que ela vá presa? Eles não perguntavam o que ela tinha feito. Perguntavam por que eu não encobria melhor. Como se eu fosse a mancha. Não os documentos falsos. Não a fraude de 7 dígitos. Não a década de silêncio enquanto ela queimava pontes com meu nome. Eu disse a mesma coisa para cada um. Eu não destruí a vida dela. Só me recusei a continuar financiando. E a verdade é que eles não estavam chateados com o crime. Estavam chateados porque alguém finalmente puxou a cortina. A filha de ouro, a irmã charmosa,
A que todos preferiam. Não era ouro. Era glitter sobre podridão. Naquela semana, meu rosto apareceu num blog. Uma amiga influenciadora dela escreveu um post de pena. Quando a família trai a família, como o ciúme destrói vidas. Usaram minha foto do LinkedIn, sem nome, só pistas suficientes para me pintar como vilã. Os comentários pegaram fogo até alguém da faculdade soltar a verdade. Na real, a irmã dela roubou a identidade para comprar uma mansão. Extratos bancários e boletim de ocorrência dizem o contrário. Silêncio, depois exclusão. Foi quase engraçado como rápido as pessoas mudaram de lado quando a mentira parou de beneficiar. Enquanto isso, a data do julgamento se aproximava. Meu advogado ligou. Eles estão tentando oferecer acordo. Restituição, regime aberto. Eu me recostei na cadeira, olhando o horizonte que eu construí. Cada tijolo pago do meu bolso. Cada noite em claro que nunca compartilhei. Cada sonho que nunca pedi para acreditarem. Ótimo, eu disse. Eu nunca quis ela atrás das grades. Só queria ela fora da minha vida. Não estava atrás de dor. Estava atrás de paz. E paz significa soltar. Não por misericórdia, mas porque algumas pessoas não merecem espaço permanente na sua história. E eu estava cansada de escrever lá nela. A sala do tribunal estava fria. Não só pelo ar-condicionado, mas pelo clima. O silêncio antes de algo irreparável ser dito em voz alta. Ela entrou de bege, cabelo preso, sem rímel, sem grifes falsas, só desespero despido e a percepção súbita de que charme não funciona em tribunal. O juiz leu as acusações. Estelionato, fraude imobiliária, falsidade ideológica. Meu nome ecoou nas paredes como uma ferida aberta. Quando perguntaram como ela se declarava, ela olhou para mim como se eu devesse salvar. Lá de novo. Culpada, mas eu não quis machucar ninguém. Quase ri, mas não ri. A promotoria entregou o rastro de provas. E-mails, formulários, assinaturas digitais, imagens de câmera dela, assinando documentos como se fosse eu. Ela começou a chorar, lágrimas reais ou ensaiadas. Quem sabe? O juiz parou, perguntou se eu queria falar. Impacto da vítima. Levantei não por vingança, mas por registro. Isso não foi acidente, não foi mal entendido. Foi uma decisão repetida. Usar-me sem pedir, calar-me com culpa e construir uma vida sobre os ossos do meu crédito. O advogado dela tentou objetar. O juiz dispensou. Continuei. Ela não só roubou meu nome, roubou anos de confiança. E quando a confrontei, ela implorou misericórdia. Não porque se arrependia, mas porque foi pega. Ela não é a vítima. É a arquiteta da própria queda. O juiz assentiu. Sentença adiada. Mas o estrago estava feito. E dessa vez, não era meu. Quando saí, repórteres esperavam. Mas não parei. Não dei o espetáculo. Porque a verdade é que isso não foi escândalo. Foi um corte. E eu finalmente estava livre da corda que ela usou para subir, enquanto me arrastava para baixo. 2 semanas se passaram. Sem ligações, sem mensagens, só silêncio. O tipo que eles usavam como arma. Agora virado contra eles. Mas o silêncio era diferente agora. Não doía. Curava. Andei pelo meu apartamento descalça. O sol entrava pelas janelas. A paz parecia madeira quente sob os pés e café sem crise junto. Depois chegou a carta escrita à mão da minha mãe. Dentro, uma foto dobrada. Eu e minha irmã aos 10 anos. Vestidos iguais, sorrisos falsos e embaixo um bilhete. Eu criei 2 filhas. Uma só cometeu mais erros. Venha ao almoço de família este domingo. Vamos conversar como antes. Como antes. Quando eu financiava tudo nos bastidores enquanto me chamavam de egoísta em público, quando ajudar significava calar a boca e abrir a carteira. Coloquei a foto na mesa. Olhei por um longo minuto. Depois joguei no triturador porque eu não era mais aquela menina. Não a quieta, não a consertadora, não a filha descartável. Mais tarde um primo ligou. Eles estão planejando um grande pedido de desculpas. Almoço, discursos, até um presente. Um presente? Eu disse. Eles já me deram o melhor. Distância. Ele riu nervoso. Você realmente não vai, né? Não, eu disse. Eles não querem se desculpar. Querem resetar sem prestar contas. Bem, o que eu digo para eles? Diga que estou prosperando e que eles não têm acesso a isso.
Naquele domingo, enquanto eles serviam vinho e ensaiavam desculpas vazias numa casa que eu um dia ajudei a não perder, eu estava assistindo uma peça rodeada de estranhos que riam sem inveja e choravam sem vergonha. Pessoas que não precisavam que eu encolhesse para caber no holofote delas. Naquela noite, dormi com as janelas abertas. Sem culpa zumbindo, sem tempestades de vergonha, só vento e respiração e um pedaço que soava como finalmente escolher a mim mesma. Aconteceu numa terça-feira. Céu comum. Nada dramático, só o momento em que finalmente entendi que eles nunca mudariam. Não porque não podiam, mas porque não queriam. Um último e-mail chegou do advogado da minha irmã. Ela concordou em pagar a restituição, se você assinar uma declaração de perdão. Perdão, como se uma assinatura pudesse apagar as noites que não dormi. Os dias que conferia meu score de crédito como se fosse pulso, as ofertas de emprego que perdi enterrada nas dívidas dela. Fechei o e-mail. Nem respondi. Em vez disso, abri outro documento. A escritura da minha nova casa, paga à vista, no meu nome, assinada por uma mão que não tremia mais. Naquela noite, recebi um jantar pequeno para pessoas escolhidas. Sem sangue, sem fantasmas. Brindamos à luz de velas. Rimos sem sussurros. E quando alguém perguntou, eles ainda tentam contato? Eu disse, provavelmente, mas parei de conferir. Eles assentiram porque cura não precisa de plateia, precisa de espaço. Depois do jantar, saí para fora. Sem manchetes, sem tribunal, só as estrelas. Testemunhas quietas de uma mulher que finalmente parou de sangrar por quem chamava aquilo de amor. Olhei para cima e sussurrei, eu sobrevivi a vocês. E depois eu superei vocês. Não houve aplausos, só o som de uma porta dentro de mim se trancando para sempre. E é isso que eles nunca entenderam. Eu não queria vingança, queria paz. E agora eu tenho. Eu não sou mais o caixa eletrônico dela, não sou o bode expiatório, não sou a provedora silenciosa deles. Eu sou Helena Costa, e caminho erguida com meu próprio nome, minha própria casa e ninguém mais para quem pedir desculpas.